O seu André Cury, né, andou falando algumas coisas em entrevista ao GE em relação ao atacante Yuri Alberto. Assim, tem coisa que ele falou que é coerente, tem coisa que ele falou que não procede. O que é coerente, né? O cara às vezes cobrar, falar, ó, o Corinthians poderia pegar esse dinheiro aqui, me pagar, enfim, tá? Eu penso o seguinte, cara, se o cara te deve, por que você continua, né, negociando, né, com quem te deve? Então também não tem que ficar muito que reclamando, não, né? O Corinthians já está, enfim, aí tentando pagar suas dívidas. Agora, o André Cury, ele falou uma bobagem muito grande. Ele disse que o Yuri veio de graça para o Corinthians. Eu quero lembrar a vocês que de graça, meu amigo, de graça, nada é de graça. Nada é de graça, entendeu? Até a salvação, para quem crê, não foi de graça, né? Alguém teve que morrer por ela e pagar um preço. Nada nessa vida é de graça, tudo custa. Tudo custa. Tudo custa. Né? Tem até uma passagem linda de Davi, que uns puxa-saco foram lá entregar para ele umas paradas para ele adorar a Deus. Ele falou: não quero nada que não me custe. Não quero, né? Nada que não me custe, eu não quero, entendeu? Então custa. Na vida tudo custa, tá? Você quer. Tudo custa nessa vida. Entendeu? Tudo custa nessa vida. Nada é de graça. Nada é de graça, tá? E aí ele vem falar que o Yuri Alberto, quando não pagou nada, que foi de graça. Vamos lá. Vamos lá para de graça. Duqueiroz, segundo De Feras, né, o maior volante que esse mundo já viu, né? O Duqueiroz. Tô brincando, tá? De Feras nunca falou isso. O Duqueiroz, ele pode ser um jogador que eu não goste do futebol dele. Só que o seu Duílio Monteiro Alves, o gênio Duílio, o gênio com J, ele recusou uma proposta de 8 milhões e meio de euros pelo Duqueiroz. E para quem acha que eu bato pesado bato pesado no Augusto Melo, que você não viu então na época do Duílio. Eu ficava falando, lembrando quase toda semana e dizendo: não vende mais. Por esse valor não vende mais. Perdeu a chance. Ah, mas o Duqueiroz é um craque, falava. Não vende mais. 8 milhões e meio de euros num volante meia boca e não quis vender? Falei, nunca mais vai recuperar esse dinheiro. Nós podemos colocar aí já 8 milhões e meio. O Corinthians deu o Duqueiroz para o Zenit na compra de 50%, não é de 100%. O Yuri Alberto foi um jogador, inclusive, caro para o Corinthians. Porque o Robert Renan seria vendido nos moldes do Murilo. Porque ele não é mais jogador do que o Murilo, o Robert Renan. Longe disso. Mas ele tinha até mais fama que o Murilo. E ele era jogador de seleção, fazendo grandes jogos no time titular do Corinthians, ele seria muito bem vendido. O Robert Renan seria vendido pelo Corinthians por, no mínimo, eu sendo legal. Eu não estou falando a minha ideia, eu estou falando de mercado, quanto ele jogava, a condição dele no momento, por 10 milhões de euros. Só aí nós já temos 18 milhões e meio de euros. Isso se o Robert Renan não fosse vendido por 15 milhões de euros, tá? Que a gente já teria mais de 20 milhões de euros. Além disso, deram o goleiro Ivan, que é bom goleiro, muito bom goleiro, que eu não vou falar valores, que deve ser pouco, e o Gustavo Mantuan, que no mínimo valeriam 5 milhões de euros. E eu tô jogando lá embaixo, hein? Então, deixa eu falar uma coisa. Tudo isso, a gente pode colocar entre 25 milhões de euros e 30 milhões de euros, o que o Corinthians pagou por 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. 50, tá? Fora o Pedro, que foi no pacote lá como prioridade, entendeu? Que para mim o Pedro é muito bom jogador. Então, nós estamos falando, eu sendo legal, jogando os valores lá embaixo, 25 milhões de euros. Eu sendo legal, por 50%. E aí o seu André Cury vem falar que o Yuri Alberto veio de graça para o Corinthians. Pô, que loucura falar isso. E tem outra coisa, tá? Essa proposta que ele trouxe de 30 milhões de euros recusada pelo Corinthians é uma proposta por 100%
dos direitos econômicos do Yuri Alberto. O que quer dizer que só 15 milhões de euros vão para o Corinthians. Aí tem comissão, tem mais não sei o quê. O Corinthians vai ganhar quem? Agora eu pergunto para você: 15 milhões de euros pelo Yuri Alberto, vale a pena vender? Claro que não vale. Quanto que o Palmeiras pagou pelo Vitor Roque? Não é nem o Vitor Rap, entendeu? Não é nem o Vitor Louvor, é Vitor Roque. Sabe? Quanto que custaria um centroavante bom? O Yuri Alberto, se você falar hoje, você escolhe o Yuri Alberto ou o Vitor Roque? Eu fico com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é uma realidade, é um jogador guerreiro que se entrega em campo.